Oi meninas, então esse mês de setembro a gente vai falar sobre controles de temperatura no lactário, tá? Primeiro, qual é o objetivo da gente controlar a temperatura dentro do lactário? O principal é evitar a contaminação do leite por micro-organismos. Então, tudo que a gente fizer, a gente tem que manter na temperatura ideal, fugindo da zona térmica de perigo. O que é isso? Existe uma faixa de temperaturas que é entre 5 e 59 graus, que é a faixa em que os micro-organismos mais se multiplicam. Então, tudo que a gente for fazer, se for refrigerado, a gente tem que deixar de 5 graus para menos. E se for quente, a gente tem que ser de 60 graus para cima, para fugir dessa faixa, tá? E além disso, a gente tem que manter as características e os nutrientes do leite. Então, por exemplo, a gente não pode esquentar muito o leite, porque a gente vai acabar perdendo proteína, vitaminas, minerais, entre outras coisas, tá bom? E o que a gente controla de temperatura dentro do lactário? Primeiro é a geladeira e o frigobar, tá? Que a gente faz aquela temperatura 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia agora, né? E menor ou igual a 4 graus é o que tem que dar na temperatura, no termômetro, tá? A geladeira a gente tem aquele termômetro de geladeira e o frigobar a gente faz com o termômetro de espeto. Então tem que dar menor que 4 graus. O freezer, os dois freezer de leite cru e leite pasteurizado, a gente também faz 3 vezes ao dia e ele tem que dar 3 graus negativo ou mais gelado do que isso. Então depois eu vou atualizar aquela planilha, porque atualmente a gente tem temperatura máxima, mínima e atual, mas eu vou deixar uma só para ficar mais fácil para vocês. Então sempre tem que dar 3 graus negativo ou mais gelado que isso. Então quanto maior o número negativo, mais gelado vai estar o freezer, tá? A água de preparo desse leite. Então, a gente também tem que controlar aquela água que a gente coloca para ferver. Então, para garantir a fervura, para garantir a temperatura ideal, a gente tem que deixar ferver, que vai chegar a 100 e poucos graus. Mas na hora de preparar o leite, tem que estar em 70 graus a água. Atualmente a gente não mede, não coloca termômetro lá para medir a temperatura dessa água. Mas a gente tem que saber mais ou menos que ela não pode estar nem fervente, porque se a gente fizer o leite com a água que acabou de ferver, a gente vai acabar fazendo aquilo que eu falei, perdendo proteínas, minerais, vitaminas do leite. E também não pode ser água fria, porque não vai conseguir diluir corretamente. Então tem que ser, se a gente souber que a gente ferveu, esperou um pouco, a água está quente ainda, vai estar mais ou menos nessa faixa dos 70 graus. O degelo do leite humano. Então, para realizar esse degelo, a gente também precisa controlar a temperatura. A gente vai pegar o vidro de leite humano, colocar no banho-maria a 40 graus. De pouco em pouco a gente tem que ficar mexendo lá o vidro, porque ele fica aquela bola de gelo dentro, para ir degelando o uniforme. E aí, depois que ela estiver totalmente descongelada, a gente vai colocar num potinho com gelo e o pote de leite humano dentro. E aí durante todo o porcionamento do leite humano a gente vai mantendo esse baldinho de gelo 5 graus. A água com gelo tem que estar de 5 graus para menos. Então todo o porcionamento a gente fica com o termômetro controlando. Se percebeu que está aumentando, a gente joga mais gelo dentro para não aumentar essa temperatura. Tem que ser de 5 graus para menos. A temperatura da água do banho-maria, que a gente aquece o leite. Eu fiz um teste semana passada no lactário, fiquei a manhã inteira lá testando. E eu contei os minutos que a gente tem que começar a aquecer esse leite. Então, o ideal é começar bem antes do que a gente começa hoje, tá? O manual de lactários, que inclusive tá no lactário, se vocês quiserem dar uma lida nele, pode pegar. Ele orienta exatamente a temperatura que tem que estar para cada processo do aquecimento e da distribuição desse leite. Então, no teste que eu fiz, ficou da seguinte forma. A gente vai ligar o banho-maria no 40,
porque hoje vocês não ligam no 40, porque falam que esquenta muito, mas tem que ligar, porque na verdade a intenção é esquentar muito. Então você vai ligar no 40 e esperar 20 minutos. Depois de 20 minutos, essa água vai ter atingido 75 graus, que é o que o manual orienta a gente. E aí, esperou 20 minutos, você coloca os copinhos para aquecer. Então, mais uma vez, lembrando, sempre que possível, na verdade deveria acontecer todas as vezes, colocar os copinhos de maior quantidade primeiro, depois o de menor quantidade, tá? Porque senão a gente vai perder as propriedades daquele leite de 5 ml, 3 ml, que geralmente é leite humano, leite materno. Então, até um leite cheio esquentar, a gente já ferveu o leite que é pouquinho e a gente acaba perdendo as propriedades desse leite. Então, primeiro o maior, depois o menor. Então, voltando, a gente ligou o banho no 40, esperou 20 minutos, colocou os copinhos lá para aquecer. Depois de 10 minutos que eles estiverem lá, já chegou em 65 graus. Então, eu medi dentro do leite em 10 minutos. Se a água tiver 75 graus, dentro do leite vai ficar 65 em 10 minutos. Então, 10 minutos é para um copinho cheio. Para o copinho menor, 2, 3 minutos já dá, tá? Então, deixou 10 minutos, tirou. Coloco na bandejinha e espero por mais 20 minutos, fora da geladeira em temperatura ambiente. 20 minutos depois, o leite vai chegar a 37 graus, que é a temperatura ideal que a gente tem que oferecer ao bebê, tá? Então, esses 20 minutos a gente pode até calcular menos, porque até a gente colocar na janelinha, a enfermagem vir buscar e oferecer, é o tempo de chegar a 37 graus. Então, esses 20 minutos, 10, 15 minutos já tá bom, tá? Então, eu vou deixar no mural do lactário os tempos que eu falei para vocês agora. Eu sei que em alguns momentos não vai dar para seguir, em alguns horários de aquecimento do leite, não vai dar para seguir exatamente esse tempo que eu falei, mas a gente precisa orientar vocês o que é o correto, o que o manual está falando, e eu peço que a maioria das vezes vocês consigam seguir, tá? Uma vez ou outra eu sei que não dá, mas sempre que der, por favor, sigam essa lógica que eu expliquei para vocês, que eu vou deixar escrito lá, tá bom? E por último, a última coisa que a gente controla de temperatura no lactário é a temperatura do próprio ambiente do lactário. Então, na hora do posicionamento, o ar-condicionado da área limpa tem que estar ligado, tá? Pra gente controlar esse ambiente, porque não adianta controlar as outras coisas se o ambiente estiver quente. Então, a temperatura tem que estar de 20 a 24 graus, mais ou menos, na hora do posicionamento, para garantir que não vai ter contaminação desse leite, tá? E aí eu queria falar para vocês o que vocês vão fazer caso esses equipamentos de controle de temperatura não funcionem. Durante a semana, desde cedo até 10 horas da noite, tem nutricionista. Então, se acontecer isso, vocês vão acionar a nutricionista. Quando eu estiver lá sou eu, se não qualquer uma das meninas, pra gente organizar como que vai ser esse fluxo aí de plano de contingência. Mas durante madrugada e final de semana, vocês precisam saber, tá? Primeiro, se a geladeira ou o frigobar parar, vocês têm que colocar, por exemplo, tudo da geladeira, a geladeira parou, vocês põem tudo dentro do frigobar e vice-versa, tá? Bem separadinhos. Se não couber tudo no frigobar, vocês vão descer na geladeira da copa. Então, as copeiras vão tirar tudo que tem dentro da geladeira delas, vão colocar junto com as coisas da cozinha e vocês vão usar a geladeira da copa, tá? Se o freezer de leite humano, por exemplo, pasteurizado, parou, vocês vão juntar tudo no freezer de leite cru. Se o de cru parar, a mesma coisa, vão juntar tudo no pasteurizado. Mas eu peço bastante atenção, caso isso aconteça, separem direitinho por gaveta da geladeira. Pegue um rascunho e identifique leite pasteurizado, leite cru, porque esses leites não podem misturar de jeito nenhum, tá? Se o termômetro de espeto que a gente usa parar, a gente pega emprestado da cozinha. Se o banho-maria parar, a gente vai poder aquecer os leites no micro-ondas, tá? Então, quando é um copinho só, 2, vocês podem sim aquecer no micro-ondas. Coloquem, por exemplo, a Mater pediu
é um copinho só, coloca no micro-ondas, vai colocando de 3 em 3 segundos e analisando a temperatura. Tem que ir mexendo bem, porque no micro-ondas às vezes esquenta por dentro e por fora não. E é perigoso a gente oferecer para o bebê e por dentro tá quente e a gente não perceber. Então vai colocando de pouquinho, vai mexendo, tá? Então pode sim aquecer no micro-ondas, mas aí caso o banho-maria parar, a gente vai fazer toda uma estratégia de como vai esquentar todos no micro-ondas, mas aí é só um plano B, só se parar o banho-maria mesmo. Se o fogão nosso parar, a gente vai usar a chaleira, que a gente já precisou usar um dia desses, né? Tá guardada lá na nossa sala das nutricionistas, então se precisar peguem lá. E se o ar-condicionado parar, a gente tem que correr acionar a manutenção, porque, como eu falei, o ambiente precisa estar ok pra gente porcionar o leite. Tá bom, meninas? Acho que era isso. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandem no grupo, deixem um recado no Lactário, perguntem pra mim ou pra Fernanda, pras meninas da noite, né? E obrigada pela atenção de vocês.